Oi, pessoal! Hoje o Andando por Porto Alegre é aqui no Santuário Mãe de Deus com um querido amigo, foi meu colega vereador, Carlos Comaceto. Bem, Comaceto? Beleza. Escolheu o lugar mais bonito da cidade, que dá para ver grande parte de Porto Alegre. Muita gente não conhece. Porto Alegre é uma cidade muito linda. Aqui nós estamos no centro geográfico da cidade de Porto Alegre. Para o sul, para o norte, para o leste e oeste, aqui é o centro. Quando eu cheguei, tu me disseste isso, eu não sabia, né? Que geograficamente, se a gente andar um pouquinho para o que está à minha direita, acho que é isso, né? É exatamente o centro geográfico da cidade, porque Porto Alegre tem um centro, a região central da cidade não está no centro geográfico da cidade, né? Na verdade, o centro geográfico de Porto Alegre está lá. Ali é o bairro Belém Velho. Belém Velho foi na história de Porto Alegre onde Bento Gonçalves se acantonou na Revolução Farroupilha, que não conseguiu passar a ponte da Azenha. Tanto que a bandeira de Porto Alegre tem uma frase imperial ainda, a valorosa cidade leal de Porto valorosa Alegre. Cidade de Porto Alegre. Porque foi leal ao Império. Foi leal ao Império. Comaceto, tu vive na zona sul, né? No extremo sul da cidade. Quando a gente era colega, eu ainda sempre me lembro, né? Quando eu e o Comaceto éramos colegas vereadores, ele tinha uma filha da idade da Laura, que hoje é uma mulher feita. Vitória, né? Nós nos elegemos vereadores juntos. Em 2004. A Vitória aquele ano estava com 3 anos. A idade da Laura, a Laura fez 4. Acabou agora de fazer vestibular para Ciências Sociais. O curso que eu fiz, viu? Acredito que foi muito bem, numa e outra. Ontem estávamos lá contando os pontos para verificar, toda ela tá... E tu vives, onde é o Lami daqui? Me mostra onde fica a região que tu vive. Vamos começar por onde tu vives na cidade. Se pegar aqui a Lagoa dos Patos, lá no fundão, aquela montanha, é o Parque Estadual de Itapuã. Do outro lado é a Ponta da Formiga. Dali para lá é a Lagoa dos Patos. De lá para cá é o Guaíba, o Lago do Guaíba. Eu moro aqui, olhando reto, parece que é um morrinho que tem lá, que ela é a Ilha Chico Manuel, que é uma ilha pública do município de Porto Alegre. Eu moro de frente à Ilha Chico Manuel. Daqui até a minha casa dá mais 25 quilômetros. Eu quero te fazer 2 perguntas. Quando eu era criança e voltei a viver em Porto Alegre, adolescente, assim, no início da minha pré-adolescência, existia o debate sobre a retomada da balneabilidade do Guaíba. Era o início dos governos da Frente Popular, eu voltei a viver em Porto Alegre em 94, e tinha a ver com o PISA, né? Essa semana eu estava lendo a matéria sobre o não aproveitamento da capacidade instalada com o PISA, que é o Programa Integrado Socioambiental, uma obra que começou, era um sonho, né? Na época do governo Olívio, quando foi contratado o PISA, não se falava ainda em saneamento como se fala hoje, né? Na questão ambiental como se fala hoje. E o Lami foi a primeira praia devolvida à cidade, onde tu mora. Eu lembro da imagem do Olívio tomando banho no Guaíba, e aquilo era um sonho dos porto-alegrenses. E tu sempre teve essa luta, acho que um pouco por viver na zona sul de Porto Alegre, que tem essa questão ambiental mais entranhada, por ali viverem os produtores rurais, por ter ligação com o rio. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso do PISA, sobre esse sonho do Guaíba ser devolvido para a cidade, não só a vulnerabilidade, mas a questão do rio ter ser integrado mesmo à cidade, né? Em 1988, quando o Olívio foi eleito, que foi uma eleição que a cidade se mobilizou, e naquele momento o Olívio não estava sendo cogitado que seria ele que iria ganhar as eleições, e a cidade se mobilizou e disse, propôs uma mudança. E Porto Alegre tem uma história, porque ela foi feita muito por ocupações irregulares. Na década de 60 e 70, esta região toda onde nós estamos aqui foi ocupada irregularmente. O que acontece? Que um dos temas que entrou na discussão da cidade e uma exigência para a administração do Olívio naquele momento da Frente Popular era o saneamento ambiental. E a partir dali começou a se discutir e se tomou um conjunto de medidas que começaram a ser implementadas. A coleta do lixo reciclado, que chegou a 22%, hoje não passa de 8%.
A questão de constituir os aterros sanitários, até eram lixões a céu aberto, aí começou a se constituir os aterros sanitários. A questão Nós chegamos a 22%, é importante falar isso, né, como Comacito, porque era um período, a contradição do desenvolvimento da cidade e do desenvolvimento do país. Existia muito menor consciência da necessidade do debate ambiental e Porto Alegre chegou a 22%. Hoje, muito maior consciência, muito menor o índice. E hoje, inclusive, agora, tema da semana passada, por um decreto, o prefeito Marquesan cortou o subsídio aos galpões de reciclagem, que congrega centenas de famílias que recebem esse lixo orgânico, o lixo seco. E trabalham fazer a reciclagem. Bom, e a prefeitura tinha um convênio que pagava. INSS e alguns outros subsídios, cortou esse recurso. Bom, indo na contramão da nossa necessidade, assim como aprovou a semana passada acabar com os guardadores de carros na cidade de Porto Alegre, assim como ontem teve audiência pública contra o projeto que ia acabar com os cobradores, mas o programa socioambiental começou a ser formatado desde aquela época. Bom, Porto Alegre tinha 25% do seu esgoto coletado e tratado. E com o programa socioambiental, que foi aprovado na virada do milênio, no ano 2000 e 2002, ele foi dado o ok para iniciar, ele foi projetado para ter 85% do esgoto tratado da cidade. Ele alcançou hoje, está em torno de 65% do esgoto tratado, porque ele parou no meio do caminho. E eu explico o que parou. Bom, aqui na Ponta Grossa, aquela ponta lá, atrás desse pinheiro, é chamada Ponta Grossa. Os lugares mais lindos da cidade. A Ponta Grossa. Ali, se nós dermos um passo atrás aqui, dá para ver bem. Nós vamos ver a estação de tratamento da Ponta Grossa. Lá, ó. Isso. Aquele reflexo de água que tem bem junto à antena, aquele foi um projeto feito no governo Dilma. Ali tem 600 milhões que foi construído a maior estação de tratamento de Porto Alegre. E aí, o que faz? Foi feito uma adutora para pegar da Restinga, levar os esgotos para lá, outra para pegar de toda a região aqui do Arroio Dilúvio, que é da Avenida Ipiranga, e levar todo para a estação de tratamento. Bom, mas a parte fundamental não foi feita na gestão do Fogaça. Ele excluiu essa parte do programa, que era colocar a coleta dos esgotos nas vilas irregulares. A ligação. Porque Porto Alegre tem uma característica, como eu já disse, ela se constituiu muito na sua urbanidade em cima da irregularidade. Foram loteadores irregulares. Até hoje tem loteador irregular. O que é um loteador irregular? O cara tem uma propriedade, não quer lotear. Como Porto Alegre leva 4 anos, 5 anos para aprovar um loteamento, ele faz irregular. Mete uma máquina, vende os lotes e vai embora. E as pessoas ficam com o problema. Então, no fundo, o tema do PISA tem relação profunda com a regularização fundiária. É óbvio. Para a gente trazer outro assunto que eu quero mostrar, uma coisa linda que me mostrou. Não, mas aí, então, é só essa parte. Então, o que fez o Fogaça? Quando reformulou, retirou esse investimento para que as vilas irregulares fossem conectadas na rede. Porque aí, bom, porque não basta tu fazer só a conexão dos esgotos, teria que montar um processo de regularização mais global de tudo isso. Bom, tu ia ter que arrumar a titulação, ver os equipamentos públicos, escola, enfim, que precisa... referenciar no SUS. Referência no SUS. Bom, essas vilas irregulares ficam fora desse cadastro oficial. Bom, muitas pessoas dão curva, vão lá, se cadastram, isso, aquilo, mas oficialmente elas estão fora. E Porto Alegre tem assim, nós temos ainda 750 vilas que são consideradas irregulares em áreas públicas do município, do estado e da União e em áreas privadas. Ainda tem tudo isso. Depois nós vamos mostrar aqui a 1º de Maio e as outras vilas. Se nós olharmos aqui, esta região aqui toda, aqui tem vilas regulares e irregulares. Atrás da torre está a Restinga. A Restinga que foi... Será que tem como mostrar a Restinga de algum lugar que a gente... Aqui, lá está a Restinga. Esta é a Restinga. Lá. A Restinga hoje dizem que tem 60 mil habitantes, mas
A Grande Restinga tem 150 mil habitantes. Tá? E ali na Restinga mesmo, todo o entorno da Restinga, ali tem Jardim do Salso 1, Jardim do Salso 2, a Ignez Fagundes, a Caixa d'Água, o Barro Vermelho, tudo são irregulares. Então um bolsão em torno da Restinga são irregulares. A única parte que tinha o esgoto já coletado era a Restinga clássica. Aí o que fez o projeto PISA, originário? O PISA reformulou na Restinga clássica e não conectou os entornos. Os entornos continuam caindo. Ali tem um Arroio do Salso, aquela região é o maior arroio de Porto Alegre, todo em Porto Alegre, chamado Arroio do Salso. Então continua largando lá na Ponta Grossa, no lado da estação de tratamento, é uma língua preta de esgoto que continua caindo no rio. E isso aí contradiz aquilo que se começou lá em 94, 93, quando o Lamy foi a primeira praia a ser despoluída. Tem projetos que ficaram prontos daquela época e continuam até hoje. O Arroio Manecão, por exemplo, lá que sai na praia do Lamy, continua as famílias para ser reassentadas desde aquela vez lá, para tirar eles da zona de risco. É que tem relação com o projeto deles para a cidade, né? Que é o abandono dos mais pobres. Bom, então com essa visão aí da privatização ou das parcerias público-privada, que na verdade é entregar para a iniciativa privada pensar e fazer a gestão. Bom, o poder público tem que pensar, ele tem que ser o fomentador, tem que ser o organizador de tudo isso. E o que acontece com então o PISA? O PISA ficou incompleto, ficou incompleto porque não se conectou e por isso que ele é 65%. Agora a estrutura já existe para mais 20%. Está instalada a capacidade de esgoto. Agora toda essa região aqui está sofrendo com falta d'água. Neste verão passado, as famílias da Lomba do Pinheiro ficaram sem água. Por 7 dias, uma parte da Lomba, né? Aquele dia a gente ouviu dias, lá. E não foi num período só, foi vários períodos ficaram sem água. Por quê? Mesmo com o demais sendo superavitário, né? Mesmo com o demais sendo superavitário. Porque lá atrás desse morrinho aqui, lá é Belém Novo. E lá está projetado mais uma estação de tratamento que se chama a estação de tratamento da Ponta do Arado, que custa 120 milhões para fazer isso. Já tem projeto pronto, feito pelos técnicos do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, que tem lucro anual, e o prefeito, nós sempre fizemos esses projetos coordenado pelo DEMAI, com engenheiros do DEMAI, com técnicos do DEMAI. Bom, e dessa vez ele não fez. Agora nós aprovamos na Câmara recurso agora para contratar esta nova estação de tratamento, mas não coordenada pelo DEMAI. Então é uma contradição nesse momento, que poderíamos fazer economia. Bom, então eu disse, toda essa região aqui ficou sem água. E é uma região de plena expansão de ocupação urbana. Exatamente. Quem vive em Porto Alegre entende isso a olho nu, né? Como não precisa conhecer a cidade que nem tu. A pessoa lembra de Porto Alegre há 15 anos, sem o shopping, né? E vai para a Zona Sul e percebe isso, né? Como é que era ir para a Zona Sul antes e como é que ia agora. Então, veja só, o maior programa habitacional que teve no último século no Brasil e na América é o Minha Casa Minha Vida. E o Minha Casa Minha Vida é a entidade aonde que me mostrar ali aonde que foi construído os primeiros projetos Minha Casa Minha Vida por parte da prefeitura aqui na Restinga, que é o Ana Paulo, Camila e outros. Qual é o problema que tem? A prefeitura não trabalha, não organizou as famílias socialmente. Então contratou uma empresa, ela construiu, tem uma lista lá aqui em Porto Alegre, na administração do Goulart, quando foi secretário do Fogaça no DEMAB, abriu um edital, cadastrou 55 mil famílias que não tinham onde morar. Bom, aí pegavam aquelas 55 mil, sorteavam e quando está pronto aí chama. Bota o seu João, Dona Maria, o seu Pedro, tudo mora junto e que nunca se viram. Ala loucas. Ignorando toda uma relação, um formato. E isso muito antes de Minha Casa Minha Vida, os governos da Frente Popular aprenderam lá na Chapéu do Sol, como é que fazia, né? Nós construímos, em média, entregávamos por ano, em média, 1000 unidades sem recurso federal. Foi o caso do Chapéu do Sol, que era respeitando, né, como Macedo, que tem a senhora que cuida do filho uma da outra, tem uma história cada comunidade, né, não surge do nada. Da periferia
tem uma vida própria, tem uma economia própria, tem uma relação própria. As pessoas fazem pão, outros compram, outro recicla isso, o um cuida lixo, do filho da outra para outra trabalhar. Para trabalhar, tem uma relação própria, não circula. Não é só a casa. Não é só a casa. Bom, agora aqui na região, lá no Chapéu do Sol, aquela linha branca lá são 1.080 famílias de um projeto das cooperativas habitacionais que ajudamos a credenciar, desenvolver projeto, construir, que estão sendo entregues agora. 1.800 famílias. 1.080 famílias. 1.080. São, em média, de 4.500 a 5.000 pessoas que irão morar lá. A maior parte deve ser chefiada por mulher, pelo que eu conheço. Chefiada por mulher e nesse período que nós construímos do governo do presidente Lula e presidente Dilma, eu participei do Conselho Nacional da cidade representando os vereadores, junto com os movimentos sociais, a CONAN, o Movimento Nacional Luta pela Moradia, a CMP, a União, enfim, os empresários, todo mundo discutindo. E nós fomos construindo os critérios. E um dos critérios que se definiu, foi no governo Dilma, que a casa fica no nome da mulher. Disse hoje de manhã, quando eu discutia lá com as famílias que estavam recebendo e fazendo a inspeção dos seus apartamentos. Por quê? Num conflito familiar, se há um rompimento da relação, a mulher que fica normalmente com as crianças, com os filhos. Isso era um motivo. Vende a casa e fica na rua. Isso era um dos motivos, em casos de violência contra a mulher, da mulher não sair, não denunciar. E que essa política mudou, né? Porque se a pessoa sabe que ela vai ficar com a criança, ela vai na delegacia e denuncia. Né? Então isso salva a vida da mulher. Bom, então um projeto como esse tem já. Esse projeto tem 10 anos do início da sua discussão até agora, o momento que as pessoas estão entrando para dentro. Hoje então, tu falou que foi lá entregar, deve ser lindo a hora da entrega, né? É maravilhoso, assim, né? Porque as pessoas estão lá, vão conhecer. E aí eu queria dizer o seguinte, que esses apartamentos que construímos aqui, que foi concebido no governo Dilma, foi contratado no governo Lula, foi concebido, foi contratado no governo Dilma, passou pelo Temer e está agora no Bolsonaro, então, só que nesse momento não tem novos projetos, estão cortando os novos projetos e Porto Alegre tem 77 mil famílias que não têm onde morar ainda, que com renda até R$ 1.800, renda familiar. 77 mil famílias em Porto Alegre. Tu queria me mostrar alguma coisa do lado de lá? Não, sim, olha aqui, então esse ponto aqui é o ponto da cidade onde se pode ver 360 graus. Então, toda essa imensidão do sul. E aí o que eu queria dizer? É muito bonito, né? Como assim? Mas uma das preocupações que temos que ter sempre, e é difícil de construir isso, é fazer o que se chama o centro de bairro. Que os bairros tenham vida, que a pessoa não precisa sair de lá para trabalhar lá no centro ou lá em Canoas. Esses dias eu fui a Cruzeiro, chega um pouquinho para cá, porque ele está falando que está com sombra no rosto. Eu fui à Vila Cruzeiro e cheguei no entroncamento que era para ser o centro da Cruzeiro. E me dei conta do abandono da cidade, conversava com um amigo em comum nosso sobre isso. O que era para ser o centro da Cruzeiro virou o postão, o esvaziamento total por causa dessa política de destruição atual com a saúde do município. O abandono da Avenida Tronco, né? Da obra inacabada. Era obra para a Copa, veio dinheiro e não foi concluída. Terminaram. A escola, o Alberto Bins, fechado. E a creche, a Tronquinho, resistindo, obra dos nossos governos, até foi uma emenda minha. Então ali, que era para ser o centro da comunidade, o abandono total. E no lado, ali na Medianeira, tem a escola Emílio Meyer, que o Marquesã agora está fechando. Exatamente. O ensino técnico e o então, ensino médio. A nossa ideia, que era a necessidade da construção do centro em cada uma das comunidades, ao invés disso, a cara é o quê? O abandono total, né, como assento? Total. Eu sentei ali e fiquei olhando isso. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados, famílias desempregadas. Isso dá 30 e poucos milhões de famílias que vivem nisso. Bom, mas aí surge um emprego. Como é que uma pessoa que mora lá no Lami ou lá na Restinga, ela gasta 1h30 por dia de ônibus para vir até o centro? E outra, né? E os ônibus estão completamente desqualificados. Toda aquela estrutura que tinha,
quando a Carris é a empresa municipal que ganhou os maiores prêmios nacionais e internacionais como empresa pública. Tá? Bom, e aí ela foi simplesmente destruída, rapinada. Chegou no governo passado aí a ter 50 CCs que enxertaram lá só para Nós vimos esse processo acontecer. Quando eu fui candidata em 2008, nós já denunciávamos o que eles fizeram com a Carris. Em 2012 foi o agravamento disso, quer dizer, é uma década de destruição da Carris. Se nós olharmos aqui, ali é a Vila Embratel, que tem continuidade a 1º de maio. Quando é que entrou serviços públicos ali? A partir da administração do Olívio Dutra. Aquilo não tinha água, não tinha energia, não tinha esgoto. E eram favelas. Foi se reestruturando, hoje é uma cidade constituída. Né? Sempre fala, né, como a cidade dos incluídos e dos excluídos. Aqui de cima dá para ver essas duas cidades, né? Dá para ver as duas cidades. A cidade da beleza, do centro histórico, ali do poder público, né? Ali onde fica a administração, a prefeitura, a assembleia, o governo do estado, e ao mesmo tempo a cidade invisível. A gente sempre tenta, no andando por Porto Alegre, puxar as memórias da pessoa de quando ela se alojou, quando ela se encontrou com a cidade, né? Eu mesmo sou porto-alegrense, mas eu fiquei 15 anos longe da cidade. E eu sempre me lembro, assim, quando eu voltei para Porto Alegre, a minha marca tem muito a ponte ali, a entrada da cidade, essa coisa de Porto Alegre ser um bicho grande, mas que nos acolhe, e de ter essas marcas que a gente via na TV, né? E eu sonhava muito com uma cidade. E eu sempre tento fazer com que a pessoa se encontre com esses sonhos e imagine a cidade que ela gostaria de viver de novo. Pois então, a primeira vez que eu vim a Porto Alegre foi em 1974. Em setembro de 1974. Eu e a minha irmã, nós estudávamos numa escola pública em Santa Maria, do Manuel Ribas, o Maneco, que era uma referência como se fosse o Julinho. E naquele ano o meu pai tinha falecido, no dia 13 de agosto de 1974. E aí nós fazíamos atletismo. E nós tínhamos os dois nos classificados para vir para os, não sei se eram Jogos da Primavera ou eram os GIRGs. Enfim, o professor foi lá em casa para nós éramos adolescentes, a mãe para vir. E eu lembro como se fosse hoje, quando nós íamos nas 290 no entardecer, quando bateu a luz, assim, o sol pegando Porto Alegre, aquela imagem eu tenho até hoje, pegando Porto Alegre. E aí nós competimos lá no Sojipa. A minha irmã corria 400 metros, foi recordista gaúcha infantil juvenil dos 400 metros. E eu fazia marcha atlética, né? Fiquei em 3º lugar no Rio Grande do Sul aquele ano. E ali na Sarmento Leite, onde que é hoje o hospital, o complexo ali de Santa Casa, eu não sei bem qual é que é o hospital, tinha um prédio ali que era da Umespa, abandonado, que durante a ditadura não deixaram mais fazer. E eu sei que tinha um monte de colchão, aqueles de palha, nós fomos dormir lá naquele prédio lá. Eu me lembro que tinha uma placa da Pepsi Cola em cima, nós andávamos lá, todo deslumbrado, adolescente, para ver. Nos guiávamos pela placa da Pepsi Cola para voltar, isso em 74. Bom, depois vim morar em 88 por conta desse tema da política, né? Quando o Olívio ganhou, viemos todos do interior, várias pessoas, para ajudar aí a construir esse sonho. A construir esse sonho. Nós precisamos repensar ela junto com a sua população, porque hoje os serviços estão todos esfacelados. A infraestrutura urbana da cidade está acabada. Tinha uma gordura da infraestrutura urbana que se acabou. Pegar todas as redes de esgoto pluvial, qualquer chuvinha na cidade, o que acontece? Alaga, porque ela está entupida, não se faz mais o serviço de manutenção. Parou de se fazer as pavimentações comunitárias, nenhuma estrada de Porto Alegre tem uma zona rural imensa, que vai até Viamão, nenhuma estrada parou a pavimentação, nem os galhos não cortam mais, que cobre a cidade, os ônibus já não conseguem mais passar. Então tem um abandono muito grande. Então acho que esse desejo de fazer esse resgate da cidade para que ela seja de todos, bom, eu creio que é um sonho de todos nós, assim, e é possível nós fazermos isso, é possível. Eu adorei conversar com o Comaceto, acho que ele nos trouxe para um lugar fantástico. Eu aproveito para convidar vocês que são de Porto Alegre, quem não é também, que venham visitar aqui o Santuário Mãe de Deus. É um lugar lindo, é um lugar de muita paz, é um lugar que dá para ter uma ideia, né, Comaceto? Dessa cidade que inclui e que exclui, das belezas naturais. Ali está a Vila Assunção, Vila Conceição, lá do outro lado está o Guaíba, lá nós temos o centro da cidade, aqui a Vila 1º de Maio,
Aqui lá, a Lomba do Pinheiro, lá no fundo a Lomba do Pinheiro, a Restinga, Viamão, então... E ele sabe muito de Porto Alegre, vocês viram, gente? Tem muita gente que sabe muito sobre a nossa cidade, que a gente precisa ouvir para entender um pouco como solucionar os problemas e as nossas angústias com essa Porto Alegre que a gente gosta tanto. Foi uma alegria conversar contigo.